Boa noite, queridos casais. É com grande alegria que estamos aqui, juntos na presença de Deus. O tema dessa nossa comunhão é a vitória nos últimos dias. Nós precisamos compreender os dias em que nós estamos vivendo. São os últimos dias. E é muito importante que nós, como casais, saibamos em que ambiente nós estamos vivendo. Em que situação, quais são os perigos que nós corremos. Deus deseja que o nosso casamento seja uma bênção, mas o inimigo de Deus não deseja isso. E ele sempre fará tudo para destruir o nosso casamento. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Precisamos conhecer os tempos atuais. Precisamos conhecer as profecias, o que se fala a respeito dos tempos finais e como isso influencia as nossas vidas. Porque as profecias se cumprem. E a Bíblia mostra várias situações que servem de alerta para nós. Mas nós sabemos de uma coisa: se nós ganharmos da palavra de Deus, se nós recebemos a palavra de Deus com realidade, o final será a vitória. E nós então veremos vários aspectos dos últimos dias e também o caminho de libertação que Deus nos dá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui é a palavra de Deus falando dos últimos dias. Serão tempos difíceis. Difíceis não somente no aspecto humano, no aspecto financeiro, a questão dos sofrimentos, a questão das catástrofes naturais, como nós vimos agora, lá no Rio Grande do Sul e em outros países do mundo, inundações, furacões, etc., etc. Nem precisa falar da questão de guerras e outras coisas assim. Realmente são tempos difíceis. Mas, quando Paulo está alertando Timóteo, ele está falando muito mais que serão tempos difíceis espiritualmente. Por quê? Porque o inimigo de Deus irá atacar com todas as suas forças. Ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim e ele procura roubar, matar e destruir. Tempos difíceis espiritualmente e tempos difíceis também para o casamento. Nós estamos vendo tantas famílias destruídas, tantos casamentos desfeitos. Não é verdade? É o que nós estamos vendo. Tempos difíceis para o casamento. Então, quando a Bíblia diz, nesse versículo 1, tempos difíceis, essa palavra grega, que é tchalepos, diz, tempos em que o que acontece reduz a nossa força. No dia a dia, os problemas que passamos, as notícias que recebemos, são coisas que diminuem a nossa força. Outro significado, é difícil de aguentar, é difícil de suportar. Mas também tem o significado de perigoso. Nós vivemos tempos perigosos
existem algumas traduções na Bíblia que dizem assim, tempos perigosos. A questão é se nós conseguimos ou não ver o perigo que estamos correndo todos os dias. O perigo que estamos correndo em várias situações do nosso viver. Lembre-se, são tempos difíceis para a nossa vida espiritual. O inimigo de Deus quer nos anular, quer terminar com a nossa vida espiritual. E a grande pergunta é, ele tem conseguido ou não? Em maior ou menor grau? Como está a condição espiritual de cada casal que está aqui? Daí, em 2 Timóteo capítulo 3, nos mostra por que esses últimos dias serão tempos difíceis e perigosos. Porque ele mostra em que o homem vai se tornar. Olha aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Que diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Versículo 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Só esses 4 versículos já nos mostram, nos dão uma ideia do que o homem está se tornando. Então, quando nós olhamos as coisas acontecendo nessa terra, nós passamos a compreender por que está acontecendo tanta coisa. Isso aqui é uma profecia a respeito dos tempos finais. Dentre esses itens, eu gostaria de citar alguns. No versículo 2 diz, egoístas. No grego significa amante de si mesmo. Aquele que ama a si mesmo. Depois tem avarentos. No grego é aqueles que amam o dinheiro. E no versículo 4, na parte final, diz, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isto é, aqueles que amam os prazeres. Então, nesse versículo 4 diz, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, significa, amam mais os prazeres do que amam a Deus. E nós podemos aplicar para o versículo 2. Os homens amam mais a si mesmos do que a Deus, amam mais o dinheiro do que a Deus. Isso tem acontecido conosco? Nós, como casal, o que amamos? Qual tem sido a nossa busca? Por que eu estou tocando esses pontos? Para mostrar os perigos que nós corremos nesses tempos finais. O que é que nós amamos? Nós vivemos para quê? O Senhor vai voltar logo. E quando Ele voltar, qual será a condição do casal? Consequentemente, a condição da família. Nós nos preocupamos com o futuro, não é verdade? Nós trabalhamos, lutamos, porque nos preocupamos com o futuro. São quantos anos de futuro? Para nós aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma média.
Vamos ver, a média de idade aqui vai dar uns 40 a 50 anos, talvez, tá? Porque tem uns mais velhos, outros mais jovens, mas 40 a 50 anos. Então, digamos assim, vamos considerar que todo mundo vai viver até os 80, né? Então, quantos anos ainda sobram? 30, 40 anos. Não é isso? Então, quer dizer o quê? Nós lutamos por causa dos próximos 30, 40 anos. Porque depois que a gente partir, não vamos levar nada, não vai sobrar nada também. Correto? 30, 40 anos. Mas a questão é, e a eternidade? Eu me preocupo com 30, 40 anos e não me preocupo com a eternidade. Eu me preocupo com 30, 40 anos, eu não me preocupo quando vier o reino milenar. Eu não vou entrar nesse assunto, mas a Bíblia mostra 1000 anos para reinar junto com o Senhor e desfrutar com o Senhor para aqueles que forem vencedores. Trocar 30, 40 anos por 1000 anos é uma boa troca? E o futuro dos nossos filhos? Os nossos filhos serão adoradores de Deus ou adoradores do anticristo? Não pensemos que nossos filhos estão livres disso, principalmente aqueles que têm filhos menores. Satanás, sabe o que ele diz para nós nessa idade? Você já não tem mais jeito. Você não tem mais jeito, mas seu filho e seu neto eu vou pegar. Seu filho e seu neto eu vou pegar e eles serão meus adoradores. Esse é o perigo que nós corremos. Olha só. Mas como que o inimigo de Deus consegue operar e destruir, nos levando para longe de Deus? Por isso que nesses tempos finais, os homens vão amar mais a si mesmos. Eu quero fazer uma pergunta. Se um casal, os cônjuges, cada um ama a si mesmo, em primeiro lugar, mais do que a Deus, mais do que a outro cônjuge, tem futuro esse casamento? Mas é isso que o mundo está fazendo, e essa é a influência do mundo em nossas vidas. Por que tantos divórcios? O que nos assusta é o número de divórcios após 1 ano de casados. Eu não tenho aqui a estatística, mas eu conheço muitos que passaram por isso. 1 ano de casamento e divórcio. Vocês também devem conhecer, né? Amar a si mesmo em primeiro lugar. É isso que o mundo ensina hoje. Mas isso está influenciando o nosso casamento ou não? Amor ao dinheiro, amor às riquezas. A Bíblia diz, nós não podemos amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Vai amar um e aborrecer o outro. Amar a riqueza significa que nós vamos nos afastar de Deus. E se nós nos afastamos de Deus, qual é o resultado em nossa casa? Qual é o resultado em nosso relacionamento? Você acrescenta, você pega amor a si mesmo, mais amor ao dinheiro. A destruição está chegando. Depois, aqui diz, amar os prazeres. Não é isso que está acontecendo hoje no mundo? Amor a esses 3 pontos. A si mesmo, dinheiro e prazeres. É o cumprimento da palavra de Deus. Esses são os tempos finais. Isso está influenciando o nosso casamento ou não?
Isso está influenciando a nossa vida ou não? E nessa porção de 2 Timóteo, capítulo 3, nós temos ainda o versículo 5, na primeira parte, que diz o seguinte: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Isso quer dizer o quê? Aceita-se a piedade, aceita-se as coisas de Deus, aceita até as palavras de Deus, mas nega o poder. Significa, não deixa que essa palavra de Deus transforme, mude a sua vida. A palavra de Deus chega como conhecimento, mas não permite que a palavra de Deus tenha o poder de mudar a sua vida. Queridos casais, eu quero falar uma coisa. Vocês desejam ou não que o casamento, a vida familiar se torne melhor? Desejam ou não desejam? E é por isso que nós estamos aqui nesse final de semana. Aqui nós não vamos ensinar como você tem que amar. Nós vamos ensiná-los a amar a Deus e Deus irá transformá-los. E fazer com que vocês amem um ao outro. Amem a sua família. Mude a sua família. Forma de piedade. Exteriormente é uma coisa, mas não permite que haja transformação em sua vida. Nega o poder. Não aceita. Precisamos ter um desejo de transformação. Eu sempre falo para os casais, quando nós temos esses encontros, o encontro não é para resolver o problema, o encontro é para encontrar Deus. Porque encontrando Deus, problema se resolve e a vida do casal é transformada. Agora, nesse capítulo 3, ainda nós temos o versículo 7. 2 Timóteo 3, 7. Diz assim, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso quer dizer o quê? Está sempre aprendendo, mas nunca toca na verdade, nunca toca na realidade que transforma, nunca toca Deus. Aprende, mas sempre fica a mesma coisa. As coisas não mudam. E o versículo 13 de 2 Timóteo 3 diz, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse é o destino desse mundo. Irão de mal a pior, e nós podemos ver pelas profecias da Bíblia que será assim no final dos tempos. Enganando e sendo enganados. Todos vivendo debaixo do engano. Isso aqui foi o que Paulo falou para Timóteo. Agora nós vamos ver Mateus 24. Mateus 24 é uma porção em que o Senhor Jesus fala a respeito do final dos tempos. Paulo falou do final dos tempos. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus diz a respeito do final dos tempos, tá? Mateus 24. A partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
Veja, os discípulos se aproximaram do Senhor e perguntaram: quando isso vai acontecer? E que sinais acontecerão na tua vinda e na consumação do século? Quer dizer, no final dos tempos, do fim do mundo. O versículo 4 diz o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha só, aquela última porção que lemos de 2 Timóteo 13 diz assim: irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E essa porção da palavra do Senhor começa o seguinte: vede que ninguém vos engane. E aí, vamos ler rapidamente versículos 5, 6 e 7, que diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8, porém, tudo isto é o princípio das dores. No grego é princípio das dores de parto. Isso quer dizer, o Senhor então nos fala, primeiramente no aspecto espiritual. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nós temos que estar alertas espiritualmente nos tempos finais sobre o engano. Segundo, essas coisas exteriores, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, e tudo isso é o princípio das dores. Princípio das dores de parto. As dores de parto têm uma característica. Ela não ocorre só uma vez, não é? A dor de parto ocorre uma vez, depois de um tempo ocorre outra vez, e a frequência vai aumentando. Frequência vai aumentando. Eu morei no Rio Grande do Sul muitos anos. Morei mais ou menos uns 15 anos no Rio Grande do Sul. Inundação, acho que ocorreu 1 ou 2 vezes. E agora, o pessoal que mora no Sul, eles estavam dando testemunho. Nesse último ano, já foram 3 vezes. É a frequência da dor de parto. Está vendo? Versículo 9 diz assim, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então fala também de uma maneira muito clara, os cristãos serão perseguidos, né? Isso vai acontecer no final dos tempos. A questão é, aqui no Brasil, por enquanto, nós não estamos sofrendo perseguições, mas vai aumentar. Hoje já não temos a liberdade de falar muitas vezes o que a palavra de Deus ensina. Por quê? Porque a iniquidade já está operando, inclusive na questão da lei, não é isso? Se você fala alguma coisa, se você nega fazer alguma coisa que a Bíblia diz para não fazer, a perseguição e a condenação. E as coisas só irão piorar. Queridos casais, vocês estão preparados para isso? Isso é o que a palavra de Deus nos diz. São coisas que irão acontecer. Se nós falarmos, quando acontecer eu vou me preparar, será tarde demais. Porque a pressão será fortíssima. E eu gostaria de dar atenção, que vocês todos prestassem atenção agora, nos próximos 3 versículos.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esses 3 versículos, 10, 11 e 12, se refere a coisas que irão ocorrer no meio do povo de Deus. É uma profecia de coisas que irão acontecer no meio do povo de Deus. Não devemos pensar, não, estou numa boa, né? Mas o inimigo vai atacar é o povo de Deus. Aqui diz, no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora, gostaria que todos prestassem atenção. Aqui diz no versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Escandalizar, no grego, significa tropeçar. Tropeçar significa tropeçou, caiu e parou. E aqui diz, trair ou odiar uns aos outros. Você sabe, nós estamos vendo isso acontecer. O que significa tropeçar? Pessoas que se escandalizaram com coisas que aconteceram no meio do povo de Deus. Não é no mundo. Coisas que acontecem no meio do povo de Deus, a pessoa se escandaliza, tropeça e cai. E o amor esfria. Queridos casais, não é hora de olhar para escândalo, é hora de olhar para o Senhor. Aqui fala de falsos profetas e de engano, no versículo 11. Você vê? São coisas que acontecem no meio do povo de Deus. Hoje você está próximo do Senhor ou longe do Senhor? Você está mais próximo ou mais longe? Se você se afastou porque você se escandalizou com alguma coisa que ocorreu no meio do povo de Deus, a Bíblia diz que isso ia acontecer. Mas você se preparou para isso? E aqui diz, por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então nós vemos aqueles que se escandalizaram, se afastaram, se desviaram. Nós também vemos aqueles que aceitaram o engano, foram corrompidos. E temos aqueles que se tornaram indiferentes. Pode acontecer o que acontecer, eu estou na minha, mas não está com Deus. O amor se esfriou. Nós estamos cuidando da nossa casa? A nossa casa está em pé ou nós tropeçamos? Por causa de problemas que aconteceram. Não somente problemas que aconteceram no mundo, ou por causa de dificuldades. Alguns tropeçam por causa de dificuldades que encontram no dia a dia. Só dá problema na minha vida, só dá problema na minha vida. E tropeçam, se afastam de Deus, não amam a Deus. Olha o que o versículo 13 diz. Versículo 13 diz, e aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que isso quer dizer? Persevere. Persevere. Você tem a vida do Senhor, você tem a bênção de Deus, você tem a palavra de Deus. Você sabe o que vai acontecer porque a Bíblia mostra. Salva sua família. Isso é a coisa mais importante.
preparar a nossa família para as coisas que irão ocorrer. Nós estamos vivendo assim ou não? Nós estamos nos preparando? Daí vamos voltar para 2 Timóteo 3. Paulo primeiro mostra para Timóteo os tempos finais, os últimos dias, o que irá acontecer. Mas louvado seja Deus, porque ele não somente mostrou o que iria acontecer, como os homens seriam, em que os homens se tornariam, ele dá um caminho para Timóteo se preparar. Isso está no versículo 10, que diz: Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então Paulo diz isso para Timóteo. Vamos aplicar agora para nós como um casal. O que é que nós ensinamos em casa? O que nós... Ele disse: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Então, Paulo chama atenção para alguns itens que nós precisamos dar atenção. Aqui fala o ensino. Qual é o meu ensino em casa? Depois, procedimento. Qual é o meu procedimento? Como eu vivo em casa? Qual é o que o casal ensina? Qual é o procedimento do casal? Propósito. Qual é o propósito do casal? Fé. Qual é a fé do casal? Longanimidade quer dizer paciência. Tem longanimidade em casa? Amor. Amor. Perseverança. Daí, nós vamos para o versículo 14. Olha só. No versículo 10 diz: Tu, porém. Significa o quê? Eu gosto muito dessa palavra porém. Tu, porém. Isso mostra o quê? Está todo mundo fazendo uma coisa. Tu, porém. Isso mostra, nós somos diferentes. Pode estar todos os casais desse mundo fazendo uma coisa. Nós somos um casal diferente, porque nós somos um casal do Senhor. Então, no versículo 10, ele diz: Tu, porém. E no versículo 14 também diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Lembrem-se da palavra de Deus, que um dia receberam, que foi ensinado. Versículo 15 diz: E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância sabes as sagradas letras. Olha como é importante nós levarmos a palavra de Deus para os nossos filhos, fazer com que ele tenha contato com a palavra de Deus. Paulo diz para Timóteo que ele desde a infância, já sabia as sagradas letras. E aqui diz sagradas letras, significa é a Bíblia, é algo impresso. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, essas palavras, que são as palavras da Bíblia, têm um poder que podem tornar-te sábio, que dá sabedoria, dá discernimento, faz-nos ver as coisas como realmente são. E o versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para correção, para educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Vem do Espírito de Deus. Foi o Espírito que inspirou os autores dos livros da Bíblia. E é útil. Isso quer dizer que produz um resultado em nossas vidas. É útil para quê? Vamos ver aqui. Para o ensino. É para que nós saibamos as coisas como realmente são. E o último item é para educação na justiça. Não somente ensino, mas também educação. Isso quer dizer o quê? Que essa palavra tem que ser trazida para o nosso viver diário. Isso no aspecto positivo, ensino e educação. No aspecto negativo é repreensão. Mostrar que alguma coisa está errada. A Bíblia faz isso. Mostra para nós quando tem algo inadequado. A gente olha para o mundo, a gente pode achar, não, parece que está tudo bem. Mas a Bíblia mostra, isso não é adequado. Isso não é adequado. Entendeu? Repreensão para correção. O que significa correção? É trazer de volta para o caminho correto. Como nós precisamos disso? Em nossa casa, no nosso relacionamento, em nosso viver. Tudo isso é por meio da palavra de Deus. E olha o que o versículo 17 diz. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus faz em nós. Primeiro, opera em nossa pessoa, para que nós sejamos perfeitos. Significa que produz algo em nós. E não somente na nossa pessoa, para que sejamos perfeitos, também a palavra de Deus nos capacita a fazermos o que nós precisamos fazer. Por isso fala, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que a palavra de Deus faz? Muda o nosso ser e nos capacita para o nosso viver. Agora vamos fazer uma aplicação por casal aqui. Existe marido perfeito? Existe? Não, não existe marido perfeito. Existe esposa perfeita? Não. Mas, eu vou te dar uma boa notícia. A palavra de Deus pode aperfeiçoar o marido e pode aperfeiçoar a esposa. É o que a Bíblia diz. Nenhum de nós é perfeito, mas a palavra de Deus é para quê? É para que o homem de Deus seja perfeito. Compreende? Você quer um bom marido? Faça seu marido ler a Bíblia. Ganhar da palavra de Deus. Você quer uma esposa perfeita? Faça com que sua esposa desfrute da palavra de Deus. Vai melhorar dia após dia. Isso é o que a Bíblia garante. A Bíblia transformou já muita gente. Porque tem poder, porque é a palavra de Deus. De que adianta eu dar uma instrução para você ser um bom marido? A minha palavra não é mais poderosa do que a palavra de Deus. Concorda comigo? Por isso, nossa função é levar o casal para a presença de Deus, para desfrutar a palavra de Deus. E essa palavra tem um objetivo, nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra.
Talvez então você diga para mim, Miguel, mas eu fico lendo a Bíblia, tudo, mas eu não estou vendo transformação na minha vida e tal. Se não está vendo transformação na sua vida, o problema não está na palavra de Deus, o problema está em você e em mim. A questão é, como eu recebo essa palavra? Eu deixo essa palavra trabalhar em mim? É a mesma coisa. Eu vou para o médico olha para mim, olha a minha situação, diz, eu preciso fazer cirurgia. Médico, você tem que me curar, mas você não pode tocar em mim não, viu? Leva para longe esse bisturi aí que você não vai me cortar, não. Não, mas você está precisando. Não, você não. Você dá um jeito, mas eu não vou deixar você cortar, não. Vai adiantar? O problema está no médico? Não. O problema está em nós. Nós não deixamos. Quer ver? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Esse é um versículo bem conhecido. Mas vamos ver o que esse versículo diz. Daí você pode dizer se você tem recebido a palavra de Deus de uma maneira adequada ou não. A palavra de Deus é viva. É viva. Quer dizer, ela se mexe. Quando entra em nós, ela se mexe. Entendeu? Você pega um pedaço de carne e engole. Essa carne não se mexe. Mas se você pegar uma lagartixa, sabe essa lagartixa parede, e engolir, vai mexer ou não vai mexer no seu interior? Vai mexer. Correto? Porque é viva. Quando a palavra de Deus entra em você, ela se mexe ou não? É assim que nós sabemos se estamos recebendo bem. Você ouve muitas vezes a palavra de Deus, você diz, essa palavra me tocou, não é assim? Puxa, eu fui muito tocado por essa palavra. Esse ser tocado é só o primeiro passo. Agora você tem que permitir que a palavra penetre mais. Bom, vamos ver. É viva e é eficaz. Eficaz quer dizer o quê? Dá resultado. Correto? É eficaz, dá resultado. Como é que você sabe que você recebeu adequadamente a palavra? É só ver se deu ou não deu resultado. Se não deu resultado, é porque não recebeu adequadamente. Tem que receber de novo. Entendeu? O problema não está com a palavra de Deus, o problema está em nós. Como nós ouvimos a palavra de Deus? Ouvimos a palavra de Deus como noticiário? Sabe aquele... Muitas vezes quando passa o noticiário na televisão ou na rádio, né? Você deixa o ligado, mas está fazendo outras coisas. Ouviu alguma coisa? Ouvi! Parece que tem um negócio... Uma vez eu me lembro, né? Que falaram que desprendeu um pedaço imenso, né? De gelo lá na Antártida, né? Eu não tinha ouvido a notícia, mas chegou uma pessoa para mim e disse, o negócio é o seguinte, eu ouvi falar que tem um pedação de gelo chegando por aí. Eu disse, o que é isso? Pedação? É um pedação que está chegando por aí. Eu disse, o que é isso? Daí eu fui lá ver o noticiário, uma coisa lá de... É a maneira como a pessoa ouve, entendeu? É eficaz? Não é eficaz. Não produz o resultado. Nós ouvimos a palavra de Deus como palavra de Deus.
Nosso contato com a Bíblia, nossa busca. E aqui diz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus entra, você corta ou não corta? Se é cortante, entrou em nós, corta. Então eu não simplesmente fui tocado ao ouvir a palavra. Eu vou dizer, a palavra cortou o meu ser. Cortou. Você entende? Relacionamento do casal. Um monte de gente dá conselhos. E você tem que fazer assim, conselho para o marido, conselho para a esposa. Conselho para o marido, conselho para a esposa. Adianta? Não adianta. Chegou a palavra de Deus. Se ouviu de qualquer maneira, não adianta. Mas se ouviu de uma maneira adequada, a palavra entra e corta. E quando corta, você é transformado. No seu relacionamento, a palavra cortou o seu ser, cortou o seu coração. Você viu a realidade, a transformação. E ainda mais, olha só, cortante. E aqui diz ainda, penetra. Quer dizer, não fica na superfície. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Vai na parte mais profunda do nosso ser. Você deixa a palavra de Deus ir na parte mais profunda do seu ser ou não? Muitas vezes nós não deixamos porque nós amamos a nós mesmos mais do que a Deus. Compreende? Se nós deixamos a palavra de Deus entrar e penetrar e cortar, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Medula está lá no meio do osso, né? Quer dizer que vai e penetra o osso até lá chegar na medula. No tutano, né? Que está lá no osso. E olha só, a ponto de dividir alma e espírito. Muitos irmãos e irmãs perguntam, como eu sei que um sentimento meu é da alma ou é do espírito? Deixe a palavra de Deus penetrar profundamente em seu ser e você vai conseguir dividir alma e espírito. Você vai compreender. E aqui ainda diz, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você nota a profundidade? Diz, mas eu fiz isso. Ok, daí você vê a palavra de Deus penetra em você a tal ponto que diz assim, qual é o seu propósito quando você faz isso? É para quê? A aparência é uma coisa, o propósito é outra coisa. E o versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso quer dizer, quando a palavra de Deus penetra em nós, Ele expõe todo o nosso ser a Deus. Expõe todo o nosso ser a Deus. Não fica nada encoberto. E aqui diz, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Você não precisa responder. Eu já sei a sua resposta.
se tivesse um aparelho que você pudesse colocar na cabeça do seu cônjuge e descobrir todos os segredos dele. Todos. Você vai conseguir ver tudo. Você vai deixar pôr esse aparelho na sua cabeça? Hein? Você iria deixar a sua esposa pegar esse aparelho? Eu vou colocar na sua cabeça, eu quero ver tudo que está dentro de você. Você vai deixar? Marido também fala para a esposa, não, eu vou colocar em você, eu vou dar uma olhada, eu quero... Você vai deixar? Mas Deus já está vendo. Deus já está vendo. Se Deus está vendo, não é bom, não é melhor deixar Deus ver e nos curar, e nos corrigir, e nos restaurar? É ou não é? É preferível Deus ver, ou seu marido ver, ou sua esposa ver? Claro que é melhor deixar Deus ver, porque você não sabe a reação do cônjuge ao olhar tudo que está dentro. Assim é o ser humano. Amados casais, vocês estão vendo a importância da palavra de Deus? Como a palavra de Deus pode nos salvar nesses tempos finais? Então, precisamos dar atenção, saber que tempo nós estamos vivendo e o que Deus quer fazer em nossas vidas. Deus não quer nos condenar, Deus quer nos salvar. Por isso Ele deixou registrado na sua palavra. O Senhor diz, siga-me de perto. E as coisas irão mudar. Uma vez eu fui dar uma comunhão para os casais numa outra cidade e tinha um casal que estava à beira do divórcio. Já tinham tentado de tudo. O irmão chegou na casa desse casal para convidá-lo para ir à comunhão de casais. E daí viu as malas prontas. Já estão com a mala pronta para ir para a comunhão de casais? Daí o marido disse, não, eu estou saindo de casa. Daí disse, não faça isso. Não, já tentamos de tudo. Não tem mais jeito. Já tentamos de tudo. Daí o irmão disse assim para ele, vamos fazer o seguinte, vocês dois vão para a comunhão de casais e se não adiantou, vocês voltam, daí a mala já está pronta mesmo, daí você vai embora, sai de casa, né? Mas pelo menos esse final de semana, vá para a comunhão de casais. Daí eles foram. E naquela comunhão de casais eles encontraram o Senhor. Sabe qual foi a coisa mais linda? É ver aqueles dois ajoelhados juntos, orando a Deus, e chorando e se arrependendo. Olha, conselho de homem não dá nenhum resultado, mas palavra de Deus é diferente, porque é viva e eficaz. Eles receberam adequadamente. E aí, voltaram, disseram, nós vamos continuar casados. Um ano depois eu voltei lá, daí aí como é que está a situação? Diz assim, está difícil, mas estamos juntos. Estavam no meio de transformação. Depois de
Todo ano eu vou lá. Daí teve um ano que eu fui, acho que era mais ou menos, já era 10 anos. Daí aí, estavam felizes, porque Deus operou. Lembre-se, é o casal e os filhos. É toda a família. Se nós queremos que a nossa família seja uma família de vencedores para os tempos finais, nesses tempos finais, só há um caminho: estar no Senhor. Amém? Ok. Nossa palavra fica por aqui. Amanhã de manhã nós continuamos, tá bom? Eu creio que hoje já foram passados muitos princípios de grande importância. Que o Senhor possa abençoar cada casal. Amém.